Fala aí pessoal, Davi aqui falando. Bom, para quem está chegando agora, aqui a gente fala sobre automações no mercado financeiro, tudo baseado em estatística. Nós estamos mostrando aqui um robô executando a mesma estratégia durante vários meses. Nós fizemos alguns ajustes, alguns filtros, ajustamos o tamanho do alvo do stop, mas o ponto de entrada continua sendo o mesmo. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente levou um outro stop hoje, né? Tinha levado um ontem. A operação de ontem foi essa aqui, no gráfico de 1 hora. Foi esse loss aqui, teve um gain aqui, depois desse loss, e hoje outro loss. Né? E eu vou mostrar, antes de mostrar esse loss aqui, eu vou mostrar o de ontem e vou explicar a diferença. Por que que o de ontem deu 288 negativo e esse de hoje só deu 230? Bom, eu coloquei um filtro para que o robô só aumente a quantidade de lotes na próxima vela, ou seja, ele não vai aumentar os lotes na mesma vela. Então aqui o robô entrou nesse ponto, né, e ele aumentou, quando ele aumentou aqui, já estava na próxima vela. E, consequentemente, o terceiro contrato também, ele só colocou na próxima vela e depois levou o stop. E nessa operação de hoje, né, o robô entrou aqui e o mercado já subiu para o próximo ponto de entrada na mesma vela. Como eu programei para o robô não aumentar os lotes na mesma vela, ele só aumentou depois que essa vela aqui fechou e abriu essa outra. E como ele já foi logo para o stop, depois que aumentou para o segundo contrato, o robô não colocou o terceiro contrato e foi por isso que o stop aqui foi menor do que o stop de ontem, né? Mas mesmo assim, a curva de capital ela está bem degradada, a gente vai já mostrar. Só que antes de mostrar a curva de capital, eu vou mostrar aqui o backtest, né, da operação de ontem. Né? Apesar de ter dado um loss ontem e hoje, né, e isso aí ser bastante ruim para a curva de capital, isso aí já era esperado, porque como eu aumentei o tamanho do stop, esperando que a gente evite uma quantidade maior de stops, era esperado que em algum momento ia acontecer uma situação de dar vários stops seguidos. Né? Então, realmente isso faz parte. Mas a gente espera que a curva de capital ela volte a ficar ascendente depois de mais ou menos aí umas 20 operações. Probabilidade é isso mesmo. A probabilidade de vir um stop nesse tamanho maior ela é menor, mas a probabilidade existe. Então, se a gente rodar aqui o backtest com as operações de ontem, né, a gente vê que o resultado foi bem parecido com o do backtest. Né? Ó, no backtest ele levou um stop, foi um pouco menor, né, no mercado em tempo real deu 288, aqui deu 274, né? E depois o mercado subiu, tocou aqui na primeira banda a favor da média e acabou pegando aqui mais 250 pontos, amortecendo o loss de ontem. Então essa foi a operação de ontem, aqui executando o replay no backtest, e agora a gente vai mostrar o dashboard e ver como ficou a curva de capital. Né? Então a nossa curva de capital ela está com 324,98 negativo. Ontem, depois da operação de 250 pontos, chegou até a amortecer mais o loss, ficou com saldo de 94,98, mas com o loss de hoje acabou caindo para 324,98. Realmente, esses últimos dias aí, hoje e ontem, o mercado está com uma volatilidade bem maior do que nos dias anteriores, né? E aí está resultando aí nessa violinada. Foi uma violinada ontem e hoje, até o momento, tudo indica que também vai ser uma violinada, mas faz parte. Foi a escolha que a gente fez de aumentar o stop até 750 pontos. Ou seja, 750 pontos para cima, eu não quero mais assumir o risco. Né? O limite do risco é só até 750 pontos, né? Que foi o limite que foi escolhido. E hoje nós estamos completando 93 operações, 50 pregões, 69 gains e 24 loss, resultando numa taxa de acerto de 74%. Ontem, depois do gain, ele tinha subido para 75%, aí com o loss de novo hoje, caiu novamente para 74%. Mas a gente espera que nas próximas, pelo menos 20 operações, essa taxa de acerto suba, né? E como a gente já esperava, depois do aumento do tamanho do stop, o payoff ele caiu aqui para 0,91, caiu para abaixo de 1 o payoff. Então o resultado de hoje até agora está 230, o resultado de ontem fechou em 238, né?
Essas foram as duas operações de ontem, nós já colocamos aqui o print, eu não coloquei o print ainda da operação de hoje, depois eu vou colocar, né? Para quem está acompanhando agora, nós colocamos os prints das operações aqui para fazer um estudo e eventualmente fazer algum ajuste na estratégia, tudo baseado em estatística dos resultados das operações anteriores. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!